A verdade é um tema que pode ser expandido e aprofundado de diversas maneiras, já que ela permeia quase todos os aspectos da vida humana. Podemos continuar nossa discussão refletindo sobre o papel da verdade em áreas como a política, a religião, as relações interpessoais e até mesmo as artes. Vamos, então, explorar mais a fundo essas dimensões para completar nossa análise. A verdade no campo da política. A verdade muitas vezes assume um caráter ambíguo e controverso. Governos e líderes políticos frequentemente lidam com questões de transparência e honestidade, e a busca pela verdade pode colidir com interesses de poder, propaganda e manipulação. A história está repleta de exemplos de regimes que distorceram a verdade para manter o controle ou ações institucionais questionáveis, desde a censura e propaganda em regimes autoritários. Por outro lado, a verdade política também é um ideal almejado em sistemas democráticos. A transparência é essencial para que os cidadãos possam tomar decisões informadas e exigir responsabilidade dos seus governantes. No entanto, a verdade na política não é apenas sobre factos, mas também sobre a confiança entre líderes e o público. Uma política fundamentada na verdade promove a coesão social e o bem-estar coletivo, enquanto a mentira e a manipulação. Hoje, em meio à regulamentação das redes sociais e da internet, a questão da verdade na política tornou-se ainda mais complexa. Fake news, teorias de conspiração e manipulação de informações são usadas como ferramentas para confundir o público e dividir opiniões. A busca pela verdade em um cenário tão saturado de informações falsas torna-se um desafio crucial para a manutenção de sociedades democráticas e justas. A verdade também desempenha um papel central na religião, sendo muitas vezes vista como uma revelação divina ou um princípio fundamental. Diferentes tradições religiosas oferecem diferentes interpretações sobre o que é uma verdade. No cristianismo judaico, por exemplo, Yeshua, Jesus, é referido como o caminho, a verdade e a vida, demonstrando que a verdade está diretamente ligada à sua palavra e ao contexto histórico profético e à liberdade de expressão. Muitas tradições religiosas afirmam ser detentoras da verdade absoluta, o que pode gerar conflitos, especialmente quando há divergências fundamentais sobre a natureza da verdade espiritual. Esses conflitos são históricos e continuam a moldar o panorama global em termos de interações entre diferentes. Apesar disso, há também esforços no campo religioso para buscar o diálogo interreligioso, reconhecendo que diferentes perspectivas podem conter verdades parciais e complementares. Esse movimento busca uma compreensão mais inclusiva da verdade, onde a espiritualidade é vista como um caminho múltiplo e diversificado. Um poema, por exemplo, pode não ser verdadeiro no sentido factual, mas pode transmitir uma verdade emocional ou espiritual profunda. Da mesma forma, uma pintura abstrata pode não representar uma realidade concreta, mas pode capturar uma verdade interior ou simbólica sobre a condição humana. A verdade na arte, portanto, muitas vezes transcende a factualidade e se conecta com níveis mais profundos de percepção. No campo da psicologia, a verdade tem implicações profundas sobre como nos entendemos e como percebemos o mundo ao nosso redor. Muitas vezes, a mente humana cria narrativas que não oferecem totalmente a realidade objetiva. Isso pode ocorrer por meio de mecanismos de defesa, como a negação ou a racionalização, que nos protegem de verdades dolorosas ou desconfortáveis. A terapia psicológica, em muitos casos, envolve o processo de confrontar essas distorções e chegar a uma verdade mais autêntica sobre si mesmo. Ao explorar nossas opiniões, traumas e experiências, podemos descobrir verdades pessoais que antes estavam ocultas ou distorcidas pela nossa percepção. Esse processo de autodescoberta pode ser libertador, permitindo que vivamos de maneira mais homologada. No entanto, a verdade psicológica não é estática. Assim como a ciência e outras áreas do conhecimento, nosso entendimento sobre nós mesmos pode mudar ao longo do tempo, à medida que ganhamos novas experiências e insights. A busca pela verdade interior é um processo contínuo, e deve ter uma referência que sirva como mapa para adentrar no vasto campo do conhecimento. A nossa verdade devemos prová-la diariamente. A palavra verdade no contexto hebraico é formada por 3 consoantes Aleph, Mem e Tais juntas formam a palavra Emet, que significam que a verdade tem início, meio e fim. Então a verdade precisa ter harmonia do começo, meio e fim.
Sem esse elemento haverá contradição, embora possa haver aparentes contradições por várias causas, a falta de conhecimento, desvio de contexto e até traduções equivocadas do texto. A Bíblia tem resistido aos debates e torpedos dos que a rejeitam. Leiamos a palavra do profeta Jeremias: Se tu voltares, ó Israel, volte para mim, diz o Adonai, se removeres suas abominações de diante de mim, tu não mais andarás sem rumo, se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Adonai. Então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Jeremias 4 versos 1 e 2. Vejam só, a verdade e a atitude de justiça geram bênçãos para a comunidade. A nossa verdade, que em sua maioria vem de religiosidade, deve ser sabatinada, avaliada à luz da palavra do Eterno. O salmista diz, a tua justiça é justiça eterna, e a tua Torá é a verdade. Salmo 119 verso 142. O profeta Oxia 12 verso 6 diz, quanto a tu, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. E Yeshua em seus ensinos advertiu, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me adoram ensinando dogmas que são preceitos de homens. Mateus 15 versos 7 a 9. Então nosso mestre Yeshua disse que devemos estar atentos e filtrar o que recebemos. E Yeshua disse, se vós obedecerem ao que vos digo, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João 8 verso 32. Agora lemos Kefa ao explicar uma visão que abriu a porta para os gentios, relata algo sobrenatural. Quando comecei a falar, o Espírito Santo do Eterno caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Adonai quando disse, João, na verdade, batizou na água, mas vós serão imersos no Espírito do Adonai. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Yeshua, quem era eu para resistir a Deus? O Eterno, através da mensagem do Cordeiro Yeshua, desejou alcançar outros povos, e assim foi. E ainda é dito, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a verdade é uma candeia que precisa ser mantida acesa para nos ajudar na jornada.